Lucas, capítulo 17, versículo de número 11. Diz assim a palavra de Deus. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Ore junto comigo nesse momento. Senhor, mais uma vez nós te agradecemos pela tua palavra, que nesse momento foi lida e que nesse momento será exposta, ministrada aqui a cada um de nós. Que o Senhor, meu Deus, nessa hora, através do teu Espírito Santo, ilumine o nosso entendimento, nos dê compreensão, para que venhamos crer para a vida eterna na tua palavra, Senhor, e ter de fato o nosso coração convertido a ti. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu falei, na última vez que eu preguei aqui no domingo retrasado, eu preguei exatamente sobre o texto de Lucas 17. E eu me lembro que na época eu contei para vocês o contexto, né, dessa passagem, que ela vem ali dentro de uma série de parábolas que Jesus vem contando. Ele faz uma pausa nessas parábolas e inicia então o capítulo 17 falando que é inevitável que haja escândalos, né? Mas ai das pessoas que trazem esses escândalos. Logo em seguida Jesus falou sobre o perdão e mostrou que nós devemos perdoar o nosso irmão sempre, que nós devemos liberar o perdão, que nós devemos corrigir o nosso irmão no momento do erro em amor, para que ele se arrependa e seja perdoado. E Cristo finalizou ali no verso de número 10, quando a gente estudou isso da última vez, ele finalizou falando que depois que o servo faz todas as coisas que ele deve fazer, ao invés de ficar procurando elogio, ele deve pensar o seguinte: eu sou um servo inútil, porque eu não fiz mais do que a minha obrigação. Jesus estava mostrando ali para eles que é mais do que obrigação de um servo de Deus liberar o perdão para o seu próximo. Pois bem, é dentro desse mesmo contexto que está o texto que nós acabamos de ler aqui. Jesus, logo após essa passagem, nós vemos ele aqui a caminho de Jerusalém. E eu vou tentar contar rapidamente a história para depois eu tentar trazer aqui uma aplicação. Vou tentar ser breve aqui também para abençoar a sua vida. Jesus estava indo em direção a Jerusalém e ele precisava passar na divisa entre Samaria. E quando ele está chegando naquele lugar, num povoado, 10 leprosos vêm ao encontro dele. Jesus, então, eles, é claro, pedem a Jesus para que o cure, para que os cure. Jesus então libera uma palavra para que eles vão se mostrar aos sacerdotes. Eles vão, eles obedecem o que Jesus manda. E todos nós conhecemos o que a história diz. Que eles então são curados de sua lepra, mas apenas um volta e rende louvor a Deus e agradece Jesus ali de forma linda. Essa é uma das passagens mais conhecidas do Novo Testamento. Talvez você que esteja me ouvindo já tenha ouvido várias pregações dentro desse texto. Várias vezes, interpretações diferentes, quem sabe aplicações diferentes. A interpretação é uma, mas as aplicações elas vão variar. E nessa noite eu gostaria de expor esse texto para você, para que a gente observasse aqui algo que cada um de nós precisamos ter dia após dia diante do nosso Deus. E esse algo, eu já destaco para você o que é a gratidão verdadeira diante de Deus. Talvez você diga: como assim a gratidão verdadeira? Nessa passagem, eu consigo ver algo especial que muitas vezes eu, passando simplesmente a leitura desapercebida, não conseguia perceber. E eu espero que você consiga, nesse momento, junto comigo, acompanhando aqui a exposição desse texto, compreender o que de fato faz com que um cristão seja plenamente verdadeiro e grato diante de Deus. Antes de iniciar aqui a leitura novamente, já com algumas pausas para que você possa compreender o que eu quero dizer, eu já deixo essa pergunta para você. Você se considera uma pessoa grata diante de Deus? Responda isso para você mesmo.
Eu não estou falando aqui daquela gratidão simples que a gente costuma falar, eu agradeço a Deus todos os dias porque eu tenho saúde, porque eu acordei por mais um dia, por causa das vitórias que Deus tem me dado. Não é esse tipo de gratidão, eu estou falando de uma gratidão muito mais profunda, assim como nós vamos ver aqui nesse texto. Fique com a sua resposta, do jeito que você pensou aí. Você é uma pessoa grata verdadeiramente diante de Deus? E no decorrer dessa passagem, eu creio que nós vamos poder fazer essa análise em nossa vida e compreender se de fato nós temos sido gratos da forma que a palavra de Deus nos mostra. O texto em questão que eu li para vocês aqui, que eu já tentei explicar de uma forma mais rasa, e agora eu vou tentar aprofundar um pouco mais, fala que Jesus ele estava adentrando em uma cidade, ele estava indo em direção a Jerusalém, ele passa por um povoado ali na divisa com Samaria, e o texto vai dizer, o verso de número 11 diz que a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. E ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele e ficaram a certa distância. Sabe a primeira coisa que eu quero observar junto com você, depois de ter feito aquele contexto que eu já trouxe aqui na outra transmissão? Eu quero chamar a sua atenção para o verso de número 11, porque muitas das vezes quando a gente prega esse texto, quando a gente ouve falar a respeito da cura dos 10 leprosos, logo nós destacamos o fato deles terem ido até Jesus, deles terem caminhado até a direção em que Jesus estava, para poder ali clamar para que ele tivesse misericórdia deles, para que ele os curasse. Só que tem um detalhe que muitos de nós não percebemos, é o verso de número 11, que diz que antes mesmo que eles viessem ao encontro de Jesus, Jesus ia passando por aquele lugar onde eles estavam. E aqui eu quero abrir um parênteses, fazer uma breve aplicação para mim e para a sua vida, que é a seguinte: muitas das vezes nós achamos que a iniciativa de irmos até Jesus, ela tenha partido de nós. Mas nesse texto, é mais um dos textos que nos mostra que Deus, a iniciativa de vir ao nosso encontro sempre vem da parte dele. Jesus, ele passou por onde eles estavam até que eles puderam perceber Jesus, até que eles puderam ir até Jesus. É como se, ao mesmo tempo que Jesus estivesse passando, ele atraísse a presença, o olhar daqueles homens e eles fossem em direção a ele. Assim como muitas das vezes acontece, assim como de fato acontece comigo e com você. Cristo nos atrai, a presença dele nos atrai para perto. Muitas das vezes nós achamos que nós o buscamos, mas nós só podemos buscá-lo porque ele nos atraiu, porque ele nos chamou, porque ele nos amou primeiro. E fazendo esse destaque, agora eu entro aqui no contexto todo da passagem, em que fala que quando eles viram Jesus e caminharam até ele, eles ficaram até uma certa distância. Eles não chegaram até Jesus exatamente. E o texto vai falar por quê. Porque eles tinham lepra. O texto já falou aqui no verso 12, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Mas eles não chegaram até Jesus, não tocaram em Jesus, não conversaram com Jesus de tão perto. E por que isso? Deixa eu fazer aqui um outro parênteses e explicar para você o contexto da lepra nos tempos bíblicos. A lepra é uma doença de pele altamente contagiosa, uma doença que pode se tornar mortal. E essa doença, né, quem era agravado por ela, quem contraía a lepra, essa pessoa passava muito aperto, ela sofria muito, principalmente naquele tempo. Nós vemos no Antigo Testamento, né, a palavra de Deus mostrando para a gente, a lepra, ela era terrível, essa doença. As pessoas que eram contraídas de lepra, elas tinham que ficar afastadas, fora do acampamento, elas tinham que ficar longe das pessoas que estavam sãs. Por quê? Porque a lepra era altamente contagiosa. E um detalhe que a gente vê na passagem, mas antes ainda eu quero destacar para você, é que eles ficaram longe de Jesus porque um leproso, ele não podia se achegar e tocar nas pessoas que estivessem sãs. É claro que por causa da questão do contágio da doença, mas também porque a pessoa leprosa, ela era considerada impura naquele tempo. Nós vemos, por exemplo, no Antigo Testamento, a palavra do Senhor falando que a pessoa que tivesse lepra, ela deveria, além de ficar afastada, deveria usar roupas que demonstrassem, que já deixassem claro, essa aí é uma pessoa leprosa, para que os demais não se aproximassem dela e acabassem se contagiando com a doença. E outra coisa, elas também, onde elas fossem, elas tinham que sair anunciando que elas eram leprosas, e elas saíam dizendo imundo, impuro, para que as pessoas compreendessem, eu não posso chegar perto daquele ali porque ele é impuro, ele vai acabar me contaminando.
Uma outra coisa a respeito da lepra, que é triste de dizer, é que a lepra ela causava feridas na pele, no sentido de que as pessoas agora com essa doença começavam a se coçar, por exemplo. Nós vemos lá na história de Jó, o fato de que Jó estava ali atacado de uma forte lepra e que ele se feria, ele se coçava com um caco de telha, de tão terrível que era aquela doença. E uma coisa em especial que essa doença traz, e que talvez seja a mais terrível, é a insensibilidade que ela traz na pele da pessoa, e a pessoa vai se ferindo, coçando aqueles ferimentos cada vez mais, ao ponto dela não perceber que ela mesma está destruindo o seu corpo, ao ponto dela trazer ferimentos cada vez piores, mas sem sentir a dor equivalente pela gravidade daquele ferimento. Isso faz com que a pessoa vá definhando em vida, e era uma doença extremamente triste para quem a contraía. E é por isso que a Bíblia vai comparar a lepra com o pecado. Porque o pecado, assim como a lepra, ele causa essa insensibilidade na pessoa e ela vai se degradando cada vez mais com o pecado, ao ponto dela não perceber que ela está indo cada vez mais para longe de Deus. O pecado traz também essa insensibilidade na vida das pessoas, ao ponto delas se entregarem cada vez mais àquela prática tão destrutiva para a vida delas. Pois bem, fecho agora esse parênteses e volto aqui para a história em que nós estamos lendo. O texto diz que eles ficaram a uma certa distância de Jesus, mas eles gritaram em alta voz. Eles clamaram a Jesus e disseram: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Então eles clamam a Jesus para que tenha piedade deles. Esses 10 leprosos clamaram, não foi só um, foram todos eles, clamaram, tem piedade de nós. E o texto diz que, ao vê-los, é o verso 14 que eu estou lendo, ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Então, a primeira coisa que Jesus faz aqui, quando ele percebe que aqueles homens estão gritando, não é ir até eles, não é tocar neles, não é fazer nenhuma outra coisa. Jesus simplesmente lança uma palavra e fala: vão mostrar-se aos sacerdotes. Por que Jesus está falando isso? Assim como haviam várias regras para excluir ali do meio do acampamento a pessoa que tivesse infectada por lepra, assim também havia regras para poder restaurar a pessoa no meio do acampamento. Essa pessoa precisava passar pelo crivo dos sacerdotes, eles precisavam analisar a pessoa, avaliar se de fato ela estava curada, e se ela fosse constatada curada, aí sim ela poderia voltar para o meio do povo e ser participante de todas as coisas ali junto com o povo de Deus. Caso contrário, se o sacerdote percebesse que a lepra não havia sido curada, a pessoa tinha que permanecer distante. E Jesus, tendo conhecimento dessa palavra, que ele próprio, sendo o criador e inspirador dessa palavra, ele vem e manda com que esses homens, ele não fala outra coisa, ele simplesmente diz: vão mostrar-se aos sacerdotes. Jesus não disse: vocês estão curados, sejam curados agora, ele simplesmente diz: vão mostrar-se aos sacerdotes. E o texto do verso 14 conclui dizendo o seguinte: enquanto eles iam, foram purificados. E esse texto aqui é fantástico, porque nos mostra que Jesus, quando manda eles irem em direção aos sacerdotes, para que eles sejam constatados como curados, aquela palavra de Jesus já demonstrava que eles já estavam curados. Jesus, quando manda já na certeza de que a cura já aconteceu, de que ele de fato teve piedade daqueles homens e eles podiam ir tranquilamente, porque a cura sobreviria sobre eles. Eles então seriam curados. E o texto vai dizer que todos eles foram curados, enquanto eles iam. O que nos dá a entender que no caminho, ou quem sabe até mesmo quando Jesus lançou a palavra, nesse momento a cura aconteceu, e eles vão agora e os sacerdotes provavelmente constataram isso. Os sacerdotes provavelmente compreenderam, de fato, esses 10 homens estão curados. Inclusive Jesus vai dizer no verso de número 17, não foram purificados todos os 10? Ou seja, todos eles foram purificados da lepra, daquela doença de pele, daquela doença física. E o texto no verso de número 15 diz que um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Esse texto me chama muito a atenção, sabe por quê? Porque a Bíblia está falando para a gente que 10 homens foram até Jesus, clamando por uma cura física, uma cura de uma doença física. Jesus libera uma palavra sobre todos eles, eles vão em direção aos sacerdotes e provavelmente os sacerdotes constataram, de fato, os 10 estão curados. Mas no texto do verso 15 diz, um deles, quando viu que estava curado, voltou. O que isso aqui traz ao meu coração? O que o Senhor fala ao meu coração quando eu leio essa passagem? Eu vejo que, dentre esses 10 homens,
todos puderam constatar a cura, mas um deles percebeu algo em especial que os demais provavelmente não perceberam. Esse homem, ele não simplesmente recebeu aquela cura física e simplesmente seguiu a sua vida. Algo brotou dentro do coração dele que fez ele voltar. E ele voltou louvando a Deus em alta voz. O verso 16 vai dizer que ele prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Ou seja, desses 10 homens, um deles percebeu que estava de fato curado. E isso impulsionou nele, trouxe no coração dele o desejo de voltar, louvando a Deus em alta voz e se prostrar aos pés de Jesus. O que eu quero dizer com você quando eu vejo isso aqui? O que eu quero dizer para você quando eu vejo esse texto? Eu quero dizer que é bem provável que os outros 9 também tiveram um tipo de gratidão por causa do favor que eles receberam. O milagre aconteceu. Eu não consigo ver, talvez, esses homens olhando para Jesus e falando assim, ó, beleza, você me curou, mas era mais que sua obrigação. Eu não vejo eles dizendo isso. Eu imagino esses homens felizes, sim. Que bom que aquele homem teve piedade de nós. Que bom que aquele Jesus teve piedade de nós. E eles provavelmente tinham também uma gratidão por terem recebido a cura, por poderem estar junto com a família novamente, por poderem fazer parte da nação ali novamente e não ter que ficar excluído do povo. Porém, dentro desse homem em especial, desse que Jesus vai destacar que apenas ele voltou, algo a mais aconteceu ali. Nós vamos concluir esse algo a mais quando chegarmos no verso 19, mas eu quero que você siga o raciocínio junto comigo, que é bem provável que todos eles ficaram de fato agradecidos, mas apenas um voltou com uma gratidão em especial que fez com que ele voltasse louvando a Deus. E não somente isso, quando ele chega até Jesus, ele não simplesmente chega até Jesus, estende a mão, dá um abraço, nada disso. Ele poderia muito bem ter chegado, Jesus, me dá um abraço aqui porque agora eu estou curado, eu não tenho mais lepra, pode me abraçar. Ele não faz nada disso. Quando ele chega diante de Jesus, o texto diz que ele se prostra aos pés do Senhor Jesus. Isso traz ao meu coração e eu consigo perceber aqui que Jesus, que aquele homem ali, ele entendeu algo a mais, ele recebeu algo a mais quando ele compreendeu que estava curado. E eu creio que nesse momento ele compreendeu exatamente que a cura dele não foi meramente física, da lepra física, da lepra que atinge a pele e o corpo simplesmente. Eu creio que nesse momento esse homem compreendeu que ele havia sido curado de fato da lepra espiritual, da lepra que faz com que o homem se afaste de Deus, da lepra que tira a sensibilidade do homem para ouvir a voz de Deus. E por que eu digo isso? Porque a primeira coisa que ele faz não é se apresentar à sua família, a primeira coisa que ele faz não é abraçar os seus amigos, não é procurar as pessoas que ele não via há tempo. A primeira coisa que ele faz é voltar em direção a Cristo, louvando a Deus em alta voz e se prostrar diante de Cristo. Isso é um sinal de reverência, um sinal de adoração que mostra ele vindo e se rendendo, reconhecendo a autoridade que há sobre Cristo. E nesse momento o texto vai dizer, Jesus perguntou, não foram todos purificados, os 10? Não foram, olha só o que Jesus fala, todos eles foram purificados. E ele diz, onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus a não ser esse estrangeiro? Ou seja, o único homem que voltou para dar louvor a Deus foi este homem. E talvez você diga, mas talvez isso só tenha acontecido porque quem sabe ele era mais educado, quem sabe ele não tivesse família para poder ir lá comemorar junto com a sua família, quem sabe ele gostou de Jesus e foi até ali cumprimentar, era um homem mais educado nesse sentido. Eu não acredito nisso, eu acredito que esse homem reconheceu de fato quem Jesus era. Assim como no Evangelho de João nós vemos os milagres apontando para Jesus e mostrando, ele é o Filho de Deus, ele é o Deus encarnado, ele é o Todo-Poderoso. Assim também esse homem reconhece nesse momento que Jesus não é simplesmente um curandeiro. Jesus não é simplesmente um homem que opera milagres para fazer bem para as pessoas simplesmente. Ele reconhece que há algo a mais sobre a vida de Jesus e é isso que faz com que ele volte. E o texto do verso 19 deixa isso claro para nós. Todos aqueles 10 homens receberam a cura da lepra física, meramente física. Mas esse homem, ao chegar no verso 19, Jesus vai olhar para ele e vai dizer, então Jesus lhe disse, levante-se e vá, a sua fé te salvou. Irmãos, você consegue compreender isso?
Jesus está falando para esse homem: levante-se, vá, a sua fé te salvou. Não simplesmente curou você da doença. Jesus estava falando que aquele homem samaritano estava com a fé dele recebendo a salvação. Jesus estava falando que pela fé esse homem estava agora sendo justificado diante de Deus, porque ele, ao reconhecer quem de fato Cristo era, ao render o louvor merecido a Deus, nesse momento ele estava simplesmente reconhecendo que Cristo era muito mais do que um simples curandeiro, que Cristo era muito mais do que uma simples pessoa que fez uma boa ação para ele. Ele reconheceu que Cristo, naquele momento, era de fato Filho de Deus. Isso fez com que ele voltasse, isso fez com que ele se prostrasse, isso fez com que Cristo olhasse para ele e dissesse: vá, a tua fé te salvou. Você consegue perceber o poder que há nessa palavra? Muitas das vezes nós olhamos aqui nos nossos dias para as pessoas que vão até Cristo por causa de alguma doença, pessoas que estão precisando de uma cura e vão até Jesus, elas vêm até Jesus e ficam aguardando a cura, e simplesmente, se recebem ou não recebem, elas simplesmente abandonam tudo, porque elas já receberam o físico, o material, e esquecem que Cristo tem algo muito mais precioso para dar a elas. Cristo não quer simplesmente curar você da sua lepra física, Ele não quer curar você simplesmente do caroço que você tem, Ele não quer curar você simplesmente daquela dor nas costas, ou daquela situação difícil, daquele problema no sangue, daquele problema na sua saúde, não. Ele quer trazer sobre você a cura do seu pecado, Ele quer trazer perdão de pecado sobre a sua vida, Ele quer trazer justificação sobre a sua vida, Ele quer mostrar para você: filho, filha, eu perdoo você dos seus pecados. Mas para isso, nós precisamos compreender que há a necessidade de que haja em nós aquilo que houve na vida desse homem. Ele viu que estava purificado. Ele percebeu que Cristo havia feito algo muito maior do que simplesmente até modo de dizer, do que aquela cura da lepra, que era algo esplêndido, grandioso, uma simples palavra de Jesus trazer cura sobre todos aqueles homens. Mas comparado ao que esse homem recebeu, a cura da lepra não era nada. Esse homem recebeu a cura da sua alma, ele recebeu o perdão dos seus pecados, a justificação diante de Deus, e isso é que me faz olhar para esse texto e falar que diante de Deus há um tipo de gratidão que é verdadeira, e não é aquela gratidão meramente porque você recebeu alguma bênção, recebeu alguma cura meramente física, não é aquele tipo de gratidão porque você simplesmente recebeu alguma bênção, algum bem material, algum favor da parte de Deus, ou simplesmente falar: eu sou grato a Deus porque eu acordei, eu sou grato porque tenho pão na minha mesa. É um tipo de gratidão que transcende a sua alma, é algo que é maior do que você, é algo que lá no íntimo do seu coração te fala: ainda que a circunstância esteja ruim, agradeça ao Senhor, porque Ele te deu algo muito maior, que nada nessa terra pode comprar. Ele te deu a salvação, Ele te deu a vida eterna, Ele te deu a justificação por meio da fé. E quando você de fato crê no Evangelho, e isso explode dentro do seu coração, você passa a ser grato ao Senhor diante de qualquer circunstância. Paulo, ele diz isso: olha, orem e agradeçam a Deus, sejam gratos em qualquer situação, em qualquer circunstância. Você já se perguntou como ser grato em qualquer circunstância? Como ser grato diante de uma pandemia dessa, onde a gente passa tantas dificuldades, onde a gente tem que passar alguns apertos, onde pessoas estão perdendo familiares, onde pessoas estão vendo a sua saúde se esvair, onde pessoas estão vendo os seus projetos, os seus sonhos irem por água abaixo? Como se alegrar, como ser grato nesse momento? Assim como esse homem, que quando reconheceu que ele havia ganho um presente muito maior, um tesouro muito mais precioso, ele agradeceu a Cristo. Ele não foi fazer outra coisa senão voltar aos pés de Jesus e reconhecer que Cristo havia feito algo muito maior por ele. Os outros 9 foram embora. Todos eles ficaram felizes. Todos eles receberam a cura da lepra física. Mas este aqui recebeu algo muito mais valioso. Ele poderia até ter morrido com a lepra, mas o que ele recebeu aqui no fim valeu por tudo na vida dele. Vá, a tua fé te salvou. E eu deixo essa palavra com você, já quero fazer aqui o fechamento, a conclusão, para que você compreenda. O Cristo que nós servimos, Ele tem muito mais para dar a você do que simplesmente bens materiais nessa terra.
Nós criticamos e vamos continuar criticando sempre a famigerada teologia da prosperidade que te promete vitória, que te promete bênção, que te promete milagre, que te promete um monte de coisas, mas que não prega para você a redenção, a justificação pela fé. Uma teologia fadada a pecados, uma teologia fadada ao erro, uma teologia que te ensina muitas das vezes que você deve barganhar com Deus, que quer colocar o sacrifício de Cristo em segundo plano, que quer colocar para você que se você pode até ser salvo, mas se não der o seu dízimo você não vai ser salvo. Que tipo de teologia é essa? E muitas pessoas dão ouvido a essa porcaria que muitos pregam. Muitas pessoas ligam a televisão, começam a assistir coisas assim e falam, eu vou mandar para lá a oferta, porque é a oferta do milagre da vitória. Por que nenhum desses do milagre da vitória revelou que iria vir esse vírus aqui e fazer essa bagunça e mostrar para eles que Deus cura, sim, de fato, mas não no momento em que eu quero, no momento que Ele quer. Nós cremos que Deus cura, nós cremos que Deus faz grandes milagres, eu creio nisso de todo o meu coração, de toda a minha alma, mas não sou eu que determino o momento de cura, não sou eu que determino o momento que Ele vai operar o milagre. Deus é soberano, Ele faz o que Ele quer, no momento que Ele quer, para a glória dEle, em todos os momentos que Ele quiser. Não sou eu quem mando, não sou eu quem determino, eu compreendo que aqui Cristo quis revelar para esse homem a luz do Evangelho, muito mais profunda do que simplesmente uma cura de lepra, o que já é algo grande, mas a cura da lepra era como se fosse uma placa, apontando para Jesus. Não adianta ele fazer como os outros 9 fizeram, ficar feliz com a cura que recebeu e simplesmente isso. Ele olhou para aquela placa, aquela cura só estava mostrando para ele, esse homem que te curou, ele não é meramente um homem, ele é o Filho de Deus. E quando ele reconhece isso e se prostra diante de Jesus, nesse momento, a vida eterna explode dentro dele. E ele recebe de Cristo essa palavra, vá, a tua fé te salvou. E eu quero ministrar sobre a sua vida hoje, que se essa palavra provém da parte de Deus, que exploda dentro de você essa fé, para que você creia no Evangelho verdadeiro, para que você saia do meio dessa mentira que tenta te arrolar, que tenta trazer você cada vez mais no embaraço de pecado. E eu quero ministrar sobre você, assim como Cristo trouxe sobre a vida desses homens, palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna que traga no seu coração a certeza de que Jesus é fiel. Ele pode fazer a cura, mas ainda que Ele não faça, Ele continua sendo Deus. E a salvação que Ele nos dá é muito mais valiosa do que qualquer coisa que venhamos receber nessa vida. A cura física pode vir, assim como a morte também pode cair sobre nós. Mas assim como Jó, que diante de tanta tribulação e luta falou, nós também devemos falar, eu sei que o meu Redentor vive, e no momento certo Ele se levantará em meu favor. O nosso Redentor vive, o nosso Redentor é Jesus. Ele faz o que lhe apraz no momento que Ele quer. No momento em que Ele move a sua mão, o mundo entra em colapso, o mundo entra em caos total, porque Ele tem o poder, o domínio de todas as coisas. E entenda, essa pandemia só vai passar, essa quarentena, essa situação só vai passar quando de fato compreendermos que nós precisamos de arrependimento de pecados. Nós não precisamos simplesmente de álcool, nós não precisamos simplesmente de máscaras ou simplesmente de um remédio que vai ser fabricado. Nós precisamos de arrependimento, porque o Deus que rege o universo e que move um dedo consegue colocar a terra de cabeça para baixo, consegue transformar aquilo que nós nos apoiamos achando que é tudo em nada. Creia nisso, viva isso, tenha certeza que o Deus que nós servimos está no controle de tudo e que esse Deus está aqui hoje, falando comigo e com você através da sua palavra, que Ele pode fazer infinitamente mais do que podemos pedir, do que podemos imaginar. Pastor Marcos vai estar adorando a Deus com uma canção. Nesse momento eu oro pela sua vida e você ore junto comigo. Soberano Deus, está aqui a tua palavra, Pai. Eu creio, Senhor, que assim como o Senhor fez na vida daquele homem, o Senhor pode fazer na vida dos teus filhos. Eu creio que assim como o Senhor, meu Deus, operou salvação na vida daquele homem em especial, o Senhor pode fazer também na vida dos teus filhos que estão ouvindo essa live. Em nome de Jesus, perdoa o nosso pecado, Senhor. Nós nos arrependemos do nosso pecado, perdoa a nossa falha, perdoa a nossa negligência, Senhor. Nós percebemos nessa noite que não somos nada sem Ti.
Nós percebemos que a nossa prepotência de fazer planos, de planejar grandes coisas, sem colocar o Senhor em primeiro lugar, só vem mostrar pra gente que não temos o controle de nada. Perdoa, Senhor. Tem misericórdia da nossa nação, tem misericórdia, meu Deus, desse planeta. Tem misericórdia de nossa cidade. Tem misericórdia da tua igreja. Em nome de Jesus. Que possamos compreender, Pai, a tua palavra e crer que o Senhor tem algo melhor para nós do que simplesmente o material, o aqui e o agora. O Senhor tem vida eterna. Que nós possamos compreender e ser como esse homem. Que essa gratidão verdadeira venha ser, meu Deus, uma realidade em nosso coração, para que a gente possa voltar em direção ao Senhor em louvor, nos prostrar aos teus pés e não preocupar mais com nada, mas simplesmente, meu Deus, em louvar ao Senhor, glorificar o teu nome e fazer tudo para louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Possa o mundo brilhar a luz, cantamos para a glória de Jesus. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória de Jesus. Adora ao Senhor. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar. Para sempre, autor da salvação, Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aleluia. Glória a Deus.